Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 3. Essa semana chegamos à marca de mais de 1.000 inscritos no nosso canal. Agradeço a você que se inscreve e que compartilha nossos vídeos. Espero continuar ajudando nessa jornada. Bons estudos! Esse vídeo é para você, estudante do 6º ano do ensino fundamental, e na semana 4 o tema de Geografia é a luta pela terra. Nesse vídeo você conhecerá a luta pela reorganização do espaço rural, que visa a distribuição de terras de forma mais igualitária no Brasil. No final do vídeo eu dou algumas dicas para você responder com sucesso às atividades dessa semana. Bons estudos! A reforma agrária. Desde os anos 1950 que vem sendo discutida a reforma agrária no Brasil. Ela consiste na reorganização das propriedades rurais, que visa uma distribuição mais igualitária das terras. Ou seja, no Brasil hoje nós temos muitas pessoas que não possuem terras e muitas terras que estão em desuso, que poderiam ser distribuídas para esses que não têm terra. Podemos dizer que a reforma agrária visa então uma mudança na estrutura fundiária do Brasil, que é efetuada pelo Estado, o país redistribuindo essas terras, com a desapropriação de grandes fazendas improdutivas e a distribuição de lotes de terras a famílias camponesas. Essa política ela já foi adotada em vários países, como Japão e Coreia do Sul. Nos Estados Unidos, é o país que possui a maior produção agropecuária do mundo e predominam de forma absoluta as propriedades familiares e não os latifúndios. Apesar de ser intensamente discutida e terem sido criados alguns órgãos governamentais para implementar a reforma agrária, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a reforma agrária ela nunca foi amplamente executada no Brasil. Isso se deu apenas de forma parcial. A evidência da falta de ampla reforma agrária se encontra na persistência e até mesmo no agravamento da enorme concentração na propriedade fundiária aqui no Brasil. Ou seja, cada vez mais as terras estão concentradas nas mãos de poucos. A realização da reforma agrária no Brasil ela é muito lenta porque existem inúmeros obstáculos, como, por exemplo, os fortes interesses contrários dos grandes proprietários rurais, as dificuldades jurídicas, a corrupção e o alto custo de manutenção dos assentamentos para o governo. Uma reforma agrária bem feita, ela não se resume apenas em desapropriar as terras improdutivas e distribuí-las aos trabalhadores. É preciso que haja também um financiamento com juros baixos para a compra de adubo, semente, máquinas e outras coisas. Por falta dessas condições, vários projetos de reforma agrária fracassaram no Brasil. É hora de testar seus conhecimentos. É muito importante fazer consultas e pesquisas para realizar com sucesso suas atividades. Primeira atividade: escreva no seu caderno, com suas palavras, o que é reforma agrária. Quais benefícios a reforma agrária traz para a sociedade. Então lembramos aí que reforma agrária é a reforma no campo, uma redistribuição das terras do campo, ok? E quais seriam esses benefícios da reforma agrária para a sociedade? 2. No Brasil, a reforma agrária nunca foi plenamente realizada. Cite os principais fatores que impedem a sua realização. Então, no conteúdo foram citados alguns problemas que dificultam a realização da reforma agrária no Brasil, ok? Alguns interesses, dos grandes produtores, também a questão jurídica e a questão de manter os assentamentos da reforma agrária, de custear as despesas. 3. Observe o mapa da distribuição de terras no Brasil e responda em seu caderno. Então temos aí um mapa da distribuição de terras no Brasil. Ele vem com algumas informações importantes que você vai utilizar para responder aí no seu caderno. Ao observar o mapa, o que você diria sobre o uso da terra no Brasil?
O que mais chama sua atenção? Então, a terra no Brasil ela é bem dividida ou ela está concentrada nas mãos de poucos? O que mais chama sua atenção? 4. Observe o selo de identificação da participação da agricultura familiar, CIPAV, e responda em seu caderno a questão. Então esse selo está escrito aí, aqui tem agricultura familiar. Lembrando, né, que a agricultura familiar é aquela agricultura exercida em pequenas propriedades pela família, né, pelos camponeses. Qual a participação da agricultura familiar no seu município? Sua família faz parte desse projeto? Conte sua experiência. Então, você vai fazer aí uma pesquisa, né, de abrangência municipal, na cidade que você vive, né, no seu município, e dizer, né, qual é a participação da agricultura familiar, se existem barraquinhas da agricultura familiar na feira livre, se a agricultura familiar fornece alimentos para as escolas, para os órgãos públicos, né? E se sua família faz parte desse projeto ou não. E contar a sua experiência com a agricultura familiar. Finalizamos aqui mais um plano de estudo tutorado de Geografia. Não se esqueça de se inscrever no canal e indicar para seus amigos. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Até a próxima semana.